Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Adriele e hoje o tema da nossa aula é o phrasal verb belong to. Tá? Então, o belong to, assim como apresenta-se aqui para vocês nessa imagem, you belong to me. Tá? Então, o belong, como é um phrasal verbs, ele vai indicar de modo generalizado que algo pertence a alguém. Então, aqui, o garoto está falando para o gatinho. You belong to me. Então, você pertence a mim. Então, o verbo, enquanto belong to, enquanto phrasal verb, ele tem essa significação de pertencer a algo, pertencer a alguém. Mas isso não quer dizer que seja possessive case, ok? Tá? Então, o verbo belong to, ele é um bom exemplo de como que as palavras elas podem ser usadas em diferentes contextos. E dependendo do contexto, vai mudar completamente a significação desta palavra para uma outra situação. Então, aqui, o primeiro significado que nos vem à mente quando nós utilizamos esse verbo belong to, né? O to belong to, é que ele vai pertencer, assim como eu dei abertura a essa aula. Vai pertencer a alguém, a someone. Então, algo vai pertencer a alguém, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, that dress belongs to me and you are not allowed to wear it. Então, eu estou dizendo, that dress belongs to me. Então, este vestido me pertence. Então, é como eu estou dizendo que é o vestido, it, eu devo também conjugar, e o verbo está no presente, certo? Então, no he, no she e no it, eu devo acrescentar o szinho, igual no simple present, ok? Então, ó, that dress belongs to me. Esse vestido me pertence, ele pertence a mim. And you are not, ou and you aren't allowed to wear it. Então, e você não tem permissão para usá-lo. Então, aqui reparem que o verbo belong, ele exerce a função de pertencer. Aqui, no caso, o vestido pertence a alguém, tá? Outro exemplo. The car parked on our drive. I belongs to our neighbor. Então, o carro estacionado na entrada da nossa garagem pertence ao nosso vizinho. Então, the car parked on our drive. I belongs to our neighbor, ok? Como próximo exemplo aqui para vocês, ó. I found a wallet. Eu achei uma carteira. Aí vai uma pessoa e fala assim, it belongs to me. Ou seja, isso me pertence. Ela me pertence, tá? It belongs to me. Reparem mais uma vez a conjugação desse verbo, belongs. Tá com it, por isso o szinho ali, tá? It belongs to me. Where did you find it? Então, ela é minha. Onde você achou? Onde, né? Where did? Onde você achou? Ok? Eu também posso perguntar assim, ó. Outra frase. How does the purse belong to? Então, a quem pertence essa bolsa? De quem que é ela? De quem que é essa bolsa? Então, reparem nesses exemplos, ó. It belongs to me. How does this purse belong to? Ao invés de eu perguntar sobre essa posse de alguém usando belong, eu também posso utilizar whose, que é uma palavra interrogativa, usada para dizer também que a coisa, esse algo pertence a alguém. Então, eu posso novamente repetir aqui. I found a wallet. Eu achei uma carteira. E ao invés de dizer it belongs to me, eu posso dizer it is mine. Ou seja, ela é minha, tá? E posso perguntar aqui, where did you find it? Onde você a achou? Aí eu vou responder aqui, whose purse is this? Então,
De quem é essa bolsa? Então, ao invés de perguntar how does this purse belong to? How does this belong to? Eu posso perguntar de quem que é essa bolsa? Então, whose purse is this? Ok? Então, eu posso oprimir também. Então, aliás, eu também posso dizer it belongs to me. Ela me pertence. Ou então, it is mine. Ela é minha. Tá? Usando aqui um possessive pronoun, ou seja, um pronome possessivo, tá? E prosseguindo, outra forma de nós utilizarmos o belong com significado de pertencer ou de ser de um grupo, que usamos para dizer que alguém pertence a um grupo ou uma organização, nós podemos usar essa combinação, tá? Do belong to. He belongs to the grade club. He belongs. Mais uma vez o Szinho por conta do meu he, she, it. E está no presente. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que ele pertence ao clube Glee. Glee. E ele, ou então, para dizer que ele faz parte do grupo. Ele é do grupo. Então, eu posso utilizar para posso traduzir dessas duas formas. Eu estou dizendo que ele pertence ao grupo e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que ele é parte do grupo, parte dessa organização, tá? Aqui, o outro exemplo que eu trouxe para vocês é we don't belong to the Wissen team, but we would like to, né? Mas nós não somos da equipe. Então, aqui eu estou dizendo que nós pertencemos à equipe de natação, né? Aliás, nós não, né? We don't belong to Wissen team. Então, nós não pertencemos à equipe de natação, mas nós, né? Allround. Então, né? Mas nós gostaríamos, we would like to. We would like to. Então, nós não somos da equipe, mas nós gostaríamos de ser, ok? Aqui mais um exemplo para vocês. She used to belong to the drama club in Wing School. That is why she is so outgoing. Então, ela pertencia, né? Eu estou dizendo que ela pertencia. Ela pertence ao grupo de teatro do ensino médio. Por isso ela é tão extrovertida. That's why. Então, por isso que ela é tão extrovertida. Aqui, Sam belongs to the basketball team. Então, eu estou dizendo que o Sam, o rapaz, o homem, o garoto, o Sam pertence ao time de basquete. Ele não é que o basquete pertence a ele. Estou dizendo que o Sam faz parte do grupo. Por isso que eu vou utilizar o belong, ok? Aqui também o verbo belong to no sentido de localização, tá? Ele pode ser relacionado ao sentido de localização. Então, mas nesse sentido, normalmente, ele pode ser traduzido como ser o lugar de alguém. Um pertencimento, como, por exemplo, meu lugar é aqui. I belong here. I belong here. Meu lugar é aqui. É pertencer, tá? Mas aqui no sentido de localização e não mais de posse, tá? I belong here. Meu lugar é aqui. He belongs here. O lugar dele, né? Porque é he, o lugar dele é aqui. She don't belong here. O lugar dela não é aqui. She milk belongs in the fridge. She, aqui no caso, né? The milk belongs in the fridge. Reparem, mais uma vez, no belong e belongs, tá? Aqui tem uma diferençazinha. I belong here, eu estou dizendo que meu lugar, I belong. Então, eu não vou colocar o Szinho. Mas lá no he belongs, como é he, está no presente, eu devo colocar. Por que na terceira frase não tem, professora? She doesn't belong here. Porque é uma frase negativa. Na frase negativa e na frase interrogativa,
Como eu tenho o auxiliar do presente does, né? Aqui no caso, como é she, é does, eu vou colocar na negativa she doesn't, tá? Então, o meu verbo, ele volta para a base form, então eu não vou mexer com ele, tá? Ele fica ali sem o to belong, sem mexer, tá? Aqui, the milk belongs, eu estou dizendo aqui, o leite, né? O lugar do leite é na geladeira. Eu esqueci de colocar cor vermelhinha aqui, mas tudo bem. Então, o lugar, né, do leite é na geladeira. O leite pertence lá, ele tem que ficar lá, tá? Aqui, the milk, como é it, eu devo colocar belongs, ok? Prosseguindo. Give me chance to show that I belong on the top line. Então, me dê, por favor, me dê a chance de mostrar que meu lugar é no topo, tá? Go home here, you belong. Go home here, you belong. Vá para casa, que lá é seu lugar. Lá é seu lugar, que é o seu lugar. Você pertence lá, localização, tá? They were gone back to the big city where they belong. Eles vão voltar para a cidade grande aqui no caso, big city, né? Que é o lugar deles, tá? This is where I belong. Este é o meu lugar. We believe smartphone don't belong in the classroom. Então, nós acreditamos, I believe, nós acreditamos que a sala de aula não é o lugar para celulares, para smartphones, ok? E aqui, this coffee table belongs by the couch. Aqui eu estou dizendo para vocês que o lugar desta mesinha é ao lado do sofá, tá? This coffee table, dessa mesinha de café, no caso, tá? O lugar dessa mesinha é by the couch, ou seja, é ao lado do sofá, tá? E aqui eu tenho a combinação do belong com which, tá? Com. Então, belong which pode ser usado com o sentido de combinar, de se dar bem e não mais de pertencer. Mas o detalhe é belongs which, tá? I don't belong with any job that requires match. Então, I don't belong. Eu não me dou bem, tá? Aqui o significado é de combinar, de se dar bem. Então, I don't belong right. Eu estou dizendo que eu não me dou bem, tá? Eu não me dou bem em job, em nenhum trabalho, ok? Que, é claro, que precise da matemática, tá? Aqui, I belong with you, I belong to you. You belong with me, you're my stepdaughter. Ou seja, eu combino com você, I belong with you. Você combina comigo, you belong with me. Você é meu amor, né? Aqui eu estou dizendo. Mas reparem, no sentido de se dar bem. Eu combino com você, você combina comigo, ok? Aí, nesse último exemplo aqui, I'm sorry, he belongs with the big boys. Ou seja, I'm sorry, he, eu tenho certeza que ele, I'm sorry, he, que ele vai se dar bem com os meninos maiores, tá? No sentido de combinação. Então, I'm sorry he belongs with the big boys, tá? Então, no sentido de se dar bem e não de pertencer, ok? Uma outra combinação, bem comumente com o verbo belong, belong to, é usar essa expressão belong together, ou seja, junto. Estar bem, mas combinar, mas estar bem com alguém, estar bem junto de alguém, que é mais comumente em letras de música, tá? Reparem aqui, ó. They didn't belong together. That is why I didn't want them to get married. Então, eu não sabia que eles não eram feitos um para o outro. Por isso que eu não queria que eles se casassem. Olha, reparem, eu não sabia que eles não eram feitos um para o outro, tá? Ser feito um para o outro, de completar, e não mais de pertencer e muito mais de combinar, ok? Outro exemplo aqui para vocês. I just don't
I just wish, I just don't wish they voices belong together. Então, eu não acho que as vozes deles se completem. Então, I just don't wish, tá? E é claro que a nossa aula é dessa maneira. Bom, fazendo uma retomada, né, do assunto, do conteúdo, o belong to, assim como eu apresento para vocês no início desta aula, o belong to, quando a gente fala, né, belong to me, belong to all, she, he, enfim, quando eu digo belong to, significa pertencer, não como o caso de possessive case, tá? Por quê? Porque o belong to me, aliás, porque o belong to, ele é um phrasal verbs. Se ele é um phrasal verbs, ele é uma expressão idiomática. E é claro que dependendo da situação, dependendo do contexto, ele vai ter significações distintas, tá? Então, eu posso ter a situação do belong to dizendo como posse, né? Como algo pertence a alguém, o vestido me pertence. Como também eu posso dizer em relação a combinar, tá? Eu combino com você, você combina comigo. Como posso dizer também estar junto de alguém, tá? Estar com alguém, no sentido de combinar com alguém e não mais de pertencer, tá? Então, essas são as 3 significações básicas do belong to, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp ou no Classroom, tá? Este vídeo vai estar disposto para vocês com o intuito de vocês assistirem e depois fazerem um resumo da explicação no caderno de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima aula.